No centro da Ásia Menor existia uma cidade chamada Filadélfia. Seu nome significa amor fraternal, uma verdadeira porta de entrada para o interior da Ásia, é onde era conectado povos, culturas, economias. Havia um problema em Filadélfia, ela ficava sobre uma falha sísmica. Terremotos eram constantes naquele lugar e deixavam seus habitantes totalmente inseguros, sempre prontos para fugir, porque eles temiam que as muralhas poderiam desabar sobre eles. Foi nesse cenário de medo e instabilidade que nasceu uma igreja pequena, mas fiel. Apocalipse capítulo 3, Jesus dirige a ela uma carta apenas com elogios e promessas. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta aberta significa estabilidade espiritual, acesso à presença de Deus e perseverança, mesmo quando tudo ao redor parece desabar, literalmente. O Senhor ainda diz: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia não tinha poder, não tinha prestígio, mas tinha o que mais importava para Jesus: fidelidade. E Jesus prometeu abrir portas que ninguém poderia fechar. Com o passar dos séculos, essa promessa se cumpriu. Filadélfia foi a última das 7 igrejas do Apocalipse a manter uma comunidade cristã ativa, resistindo ao tempo e às perseguições. Jesus fala: farei de ti uma coluna no templo do meu Deus. Para um povo acostumado a correr de terremotos, essa era uma promessa de estabilidade eterna. Hoje, as ruínas de Filadélfia estão na atual Alacerre, na Turquia. Mas a sua mensagem continua viva. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus não precisa de grande força para agir, Ele só precisa da nossa fidelidade. E quando Ele abre uma porta, nenhum homem, nenhum sistema, nenhuma circunstância pode fechar. As 7 cartas do Apocalipse não são 7 histórias antigas, são 7 espelhos. São diagnósticos espirituais que ainda pulsam dentro da igreja e dos nossos corações. Porque o Espírito Santo não falou apenas para elas. Ele falou para nós, para mim e para você. E o chamado ecoa como um trovão silencioso no coração dos que ainda discernem a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Éfeso, o Espírito diz: você trabalha, mas esqueceu de me amar. Não perca o coração no meio de tanta rotina. Volte ao primeiro amor antes que a chama se apague. A Esmirna, o Espírito Santo diz: permaneça fiel, mesmo na dor. O fogo da perseguição não destrói, ele purifica. Os que sofrem com Cristo reinarão com Cristo. A Pérgamo, o Espírito adverte: você mantém um nome, mas tolera o pecado. Não negocie a verdade, não sacrifique a santidade por aceitação. A Tiatira, o Espírito confronta: você é generosa, mas perdeu o discernimento. Cuidado com a voz de Jezabel disfarçada de profecia. Quem ama a verdade não tolera o engano. A Sardes, o Espírito clama: você tem nome de viva, mas está morta. Desperta. Reaviva o que resta antes que a sua lâmpada se apague de uma vez. A Filadélfia, o Espírito encoraja: você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Continue fiel. A porta que eu abri, ninguém pode fechar. E a Laodiceia, o Espírito chora: você acha que é rica, mas está nua, pobre e cega. Abra a porta da igreja e deixe Jesus entrar antes que seja tarde demais. Hoje o Espírito fala novamente aos nossos corações. Ele não mudou o tom, ele não mudou a mensagem. Ele ainda busca uma igreja que o ame como Éfeso deveria amar, que persevere como Esmirna perseverou, que não se dobre como Pérgamo se dobrou, que não tolere como Tiatira tolerou. O Espírito procura uma igreja que desperte como Sardes, que precisava despertar e permanecer fiel como Filadélfia permaneceu. O Espírito precisa de uma igreja que se arrependa, assim como Laodiceia se recusou a se arrepender. A pergunta é: nós temos ouvido o que o Espírito tem dito às suas igrejas? Não é ouvidos físicos, mas espirituais.
Ouvidos que não ouvem só um sermão, uma pregação, mas que ouvem e discernem a voz do Espírito, que nos confronta e que nos corrige. O Espírito, ele não fala para nos entreter, mas para nos transformar. E a sua voz continua a ministrar hoje nos nossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja.